Noite, nós vamos dar boa noite, vamos dar continuidade ao nossa reunião, que na reunião passada, infelizmente, o final do vídeo começou a apresentar erros, tanto na gravação do áudio, quanto na aqui do vídeo, né, que até parou. Então, eu resolvi voltar um subtítulo, né, um subcapítulo do texto, para poder continuar, até porque essa última parte ficou completamente horrível, eu tive que cortar, e é isso. Então, eu vou fazer só a continuação mesmo, vai ser bem rápido, creio que 20 minutos no máximo eu termino. Depois eu vou analisar para ver se deu tudo certo. Deixei aberto aqui para caso alguém queira entrar, né? Não sei se vai ter alguém do grupo entrando, né? Já são 3 reuniões aí que a gente não tem somente a mim, mas tudo bem, né? Eu digo que eu também tenho minha parcela de culpa, porque as tarefas do trabalho evito que a gente tenha uma continuidade propriamente dita. Mas, tranquilo, vamos para o texto. Só abrir aqui, um momento. O conhecimento e o desafio da justificação. A exigência de justificação desafia tanto aqueles que, como Descartes, buscam um conhecimento verdadeiro e certo, quanto os que perseguem uma meta mais modesta, como é o caso dos Bayesianos, de estabelecimento de probabilidades. Ou seja, esses Bayesianos acreditam não que a gente vai alcançar um verdadeiro certo, mas talvez a gente consiga uma probabilidade de certeza, né? Entre o demonstrativamente certo, presente nas ciências formais, e o universal e restrito, cabalmente verificado, inatingível da pesquisa empírica, as crenças que, sujeitas à refutação, vão sendo corroboradas. Observa Locke que aquele que acredita, sem ter qualquer razão para acreditar, pode estar apaixonado por suas fantasias. Não busca a verdade como deveria. O que, perdão, o que confere justificação epistêmica a uma crença? Antes de Gate, prevalecia a ideia de que a justificação, quando bem-sucedida, transforma as crenças verdadeiras em conhecimento. E a gente viu que existe problemas nessa ideia de Gate. O problema é que esse pode ter justificação para acreditar em alguma falsidade, a partir da qual deduz uma verdade. Nesse caso, sua crença é verdadeira e justificada, sem ser conhecimento, né, o que o Gage estava falando. Está longe de ser fácil especificar o que serve de justificação epistêmica para se acreditar em algo. Assim, como há verdades. Então, meu WhatsApp está aberto, deixa eu dar uma silenciada aqui. Para acreditar em algo. Assim, como há verdade de razão e de fato há crenças justificáveis empiricamente, como é o caso de a grama é verde, e crenças justificáveis a priori, como a de que a grama é grama. Aqui no caso, a grama é verde é uma coisa empírica, né? Justificada empiricamente, pode ser comprovada a partir disso, e a grama grama é uma questão dedutiva. É uma crença aí justificada, podemos dizer que seja uma verdade. Que tipos de razão são capazes de efetivamente promover a justificação epistêmica? É possível estar uma crença justificada, mesmo que essa não seja capaz de dispor de razões para sustentá-la? É a justificação uma questão de tudo ou nada? Ou é apropriado falar em graus de justificação? Há epistemólogos que defendem que crenças conseguem ser, no máximo, aproximadamente verdadeiras. E eu, nesse caso, sou desse time. Eu acredito que a nossa justificação, que nossa busca pela verdade, ela é aproximada. A gente nunca vai chegar à verdade propriamente dita, né? Seria o que Kant estava falando. A coisa em si, ela é inalcançável, mas a gente tem os fenômenos. A gente pode ter até os fenômenos propriamente dito. Só um minuto, que começou um som aqui. Voltando, né? Deixa eu ver se melhorou o som, depois eu vou dar uma analisada. Outros já expostam a tese de que sem justificação cabal e final não se obtém conhecimento. São diferentes os desafios de buscar justificação para o que se acredita poder
ser conhecido, com certeza, para o que admite no máximo alta probabilidade e para aqueles pontos suscetível à revisão ou refutação. Confundida com indubitabilidade, eliminação de qualquer possibilidade de dúvida, descarte, né, no caso, e com infabilidade, afastamento de qualquer possibilidade de erro, a certeza errada ou, quiçá, inexistente. É o que ele está falando que talvez a gente nunca tenha possível de chegar a certezas. A percepção, a memória, a introspecção são provedoras de evidências que podem se mostrar insuficientes, imprecisas ou falhas para o efeito de justificação de crenças. Ok, já entendemos. Tomemos como exemplo, sei, vejo que a camisa do protagonista da peça teatral é verde. Opa, tá gravando, tá tudo certo, né? Pareceu que como se eu não estivesse gravando. Vamos lá, vou retomar desde esse ponto aqui de cima. Tomemos como exemplo, sei, vejo que a camisa do protagonista da peça teatral é verde. Diniz conto como evidência para crer nisso. Só que, instantes depois, dou-me conta de que há um spotlight, né, uma luz, antes impercebida, que emite uma luz verde sobre a camisa dele. Essa informação adicional é incompatível com a anterior suplantada. Quando a evidência a posterior diverge da anterior, anula e assim deixa de haver justificação para acreditar na proposição. Daí ser mais defensável dizer que se há evidência a favor de uma proposição e se nenhuma evidência, dentre se compõe um conjunto complexo de evidências possíveis, anula a evidência a favor da proposição. Então, a justificação para nela se acreditar. Ou seja, existe um conjunto de proposição, né, de evidências que está fundamentando aquela proposição, até ali a gente pode dizer que ela é verdadeira, que ela é aceitável, que ela é, que ela é aceitável. Mas, se por um acaso aparecer uma evidência que vai eliminar, né, aquelas anteriores, aí a gente fica com a nova, que é o que ele está falando aqui nesse exemplo. O processo de justificação só pode ser dado por concluído quando a evidência é conclusiva, quando é impossível para P ser falsa, dada a evidência, e o critério negativista socrático, que se devota a descartar crenças justificadas ou mal justificadas, é insuficiente, porque não se pode ficar adstrito à atividade de eliminar o pseudo-conhecimento. Na busca de uma teoria positivista da justificação, duas modalidades de fontes de justificação são identificáveis. Uma, a doxática, aquela em que, para se justificar uma crença, se recorre a outra crença ou um conjunto de crenças. E dois, a não doxática, aqui em que não se recorre a outras crenças para se justificar determinadas crenças. Beleza? Então, temos duas fontes de justificações aqui, uma doxa e uma que não é doxa. Caso existam as crenças básicas auto-justificadas, possuem uma fonte não doxática de justificação, enquanto as crenças não básicas têm uma fonte doxática. Uma experiência não doxática pode corresponder a um estado mental e pode incluir registros sensoriais ou perceptuais. Estes não se confundem com crenças, entre outras coisas, porque não há como lhe atribuir valores de verdade. Ou seja, essas não têm atribuição de verdade. Ouvir uma música ao longe, ou ver um cão refestelado à sombra não é o verdadeiro ou falso. Só crenças formadas sobre as experiências perceptuais podem ser. São doxásticas as razões de que promovem a justificação de uma crença com base em outra, e não doxásticas as que se apoiam em registros perceptuais ou intuições racionais. As que são intuições racionais ou têm registros perceptuais, elas não são doxásticas, já aquelas que se apoiam em outras afirmações, em outras crenças, em outras evidências, são as doxásticas. O conceito de justificação epistêmica é normativo, encerra a conotação deontológica, por mais que se procure caracterizá-lo tecnicamente, identificando, por exemplo,
com suporte de evidência de certo tipo. O caráter normativo dos conceitos epistêmicos sugerem que equivalem a deveres intelectuais. Podem ser comparados ao termo deônticos, encontrados na ética. Cremos na proposição P, que desconta a verdadeira e passiva de justificação, como se nos sentíssemos intelectualmente compelidos a fazê-lo. Como se não pudéssemos, como se repugnasse a racionalidade acreditar em não P. Então, gente, era basicamente isso. Só esse capítulo que ficou faltando lá na reunião passada. E como está tendo som bem aqui do lado da minha casa, eu vou até deixar por aqui mesmo, né? Não vou avançar na próxima reunião. Eu vou convocar os nossos integrantes para estarem aqui direitinho, com antecedência, para ver se eles já aparecem, né? Porque eu também estou um pouquinho desestimulado a continuar o grupo desse jeito. Mas vai dar tudo certo, é isso, nem que esteja só eu aqui falando, pensando sozinho. O ruim é de pensar sozinho é que eu estou pensando sozinho, né? Eu não tenho outras pessoas aqui para debater. Mas é isso, obrigado, boa noite, tchau, tchau.